Olá, tudo bem? Para essa questão, a gente tem que analisar alguns itens que o enunciado nos fornece e a partir disso a gente encontra a relação com os trabalhos, tá bem? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a velocidade é constante. Isso aí já vai ser muito importante porque a gente pode aplicar no teorema da energia cinética, que nos fala que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Se a velocidade é constante, isso significa que a variação da energia cinética é nula, porque a energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido para 2. Então, se a velocidade fica a mesma, então a energia cinética fica a mesma e ela não varia. Ou seja, a variação da energia cinética é nula. Se existe essa igualdade, né? Se trabalho é igual à variação da energia cinética, então a gente pode afirmar que o trabalho total também é nulo, ou seja, a soma de todos os trabalhos que estão atuando vai ser igual a zero. A gente sabe que existem três forças atuando. A força de propulsão, que ela existe, né, no mesmo sentido de deslocamento desse avião. Existe a força peso, que ela é vertical para baixo. E existe a força de resistência, que é contrária ao movimento do avião. Aí a gente pode analisar o seguinte: o trabalho é igual a força vezes o deslocamento que ele gera, né? O deslocamento que a força gera, vezes o cosseno do ângulo que é formado entre a força e o deslocamento. Então a gente pode pensar assim, né? Ali no enunciado, ele fala que o avião desloca-se horizontalmente. Se ele se desloca horizontalmente, não obliquamente, significa que o único deslocamento, né, a única distância percorrida dele vai ser apenas na horizontal. Isso vai mostrar pra gente que a força-peso não vai gerar nenhum deslocamento na vertical. Esse avião não vai estar nem subindo nem descendo, não vai acontecer. Ou seja, a força-peso, ela não gera nenhum deslocamento. Então a gente pode pensar de duas formas. Tá bem? A primeira forma é assim, ó, o deslocamento ele tá aqui para a direita, por exemplo, né? E a força-peso tá aqui para baixo. O ângulo entre o peso e o deslocamento é de 90 graus. Quando a gente aplica aqui na fórmula a força-peso, né, vezes a distância percorrida por esse avião, vezes o cosseno do ângulo, o cosseno de 90 graus, que é zero, a gente vai ter o trabalho igual a zero. Então, o trabalho da peso é igual a zero. Ou a gente pode pensar pela fórmula do trabalho da força-peso mesmo, que é uma força conservativa, né? Que nos diz que o trabalho é igual a força-peso vezes a variação da altura que ele gera. Como a força-peso não vai estar movendo, né, nem verticalmente, nem para cima nem para baixo, esse avião, então a variação de altura que ele gera é zero. Ou seja, nós temos a multiplicação ali por zero. Logo, o resultado vai ser zero, não há variação de altura. Existem essas duas formas da gente pensar. De qualquer forma, a gente chega no resultado de que o trabalho da força-peso é zero. Agora a gente precisa analisar o trabalho da força de propulsão e da força de resistência. O trabalho, ele é uma grandeza vetorial, né? Ele tem módulo, tem direção e tem sentido. Então, para que a gente possa somar dois trabalhos, a gente sempre precisa fazer a soma vetorial. Não basta a gente somar os valores, a gente precisa somar os vetores. E daí que surge a importância da soma de vetores. Aqui nós temos, né, o trabalho da força-peso, eu já sei que é zero. Mas eu sei que o trabalho da força de propulsão mais o trabalho da força de resistência do ar deve ser zero, porque o meu trabalho total deve ser zero para que a velocidade permaneça constante. Logo, se eu já tenho o trabalho da força-peso constante, restam esses dois trabalhos. Eles vão estar atuando na mesma direção do deslocamento. Logo, o cosseno do ângulo, né, é 0 graus e 180 graus, ou seja, o cosseno vai ser de módulo 1. Então, o trabalho terá sim um determinado valor. Por isso, a gente pode afirmar que o trabalho da força de propulsão mais o trabalho da força de resistência é igual a zero. Por quê? Para que haja energia cinética constante. Então, a gente faz a soma vetorial, né? Como eles estão em sentidos opostos, então um é o contrário do outro, ou seja, um é positivo e o outro é negativo. E quando a gente faz a soma vetorial mesmo considerando os valores, a gente faz assim, ó.
né? Isso aqui seria nos vetores, faltou o vetorzinho aqui em cima. Então, o vetor trabalho de propulsão mais o vetor trabalho de resistência é igual a zero. Daí, quando a gente considera os módulos, o módulo, né, do trabalho de propulsão menos o módulo do trabalho de resistência é igual a zero. Por quê? Porque quando eles estão em sentidos opostos, a gente pode subtrair os valores, tá? Isso aí é uma propriedade da soma de vetores mesmo, sentidos opostos a gente subtrai os valores. Isso nos dá que o valor, né, do trabalho de propulsão é igual ao valor do trabalho da resistência, ou seja, o trabalho da força de propulsão vai ter o mesmo valor do trabalho da força de resistência, só que eles estarão em sentidos contrários, atuando, né, com sinais contrários. Também um vai ser positivo e o outro vai ser negativo, mas de qualquer forma não há trabalho resultante. A questão nos pede para analisar é o seguinte: o trabalho realizado pela força-peso, que é zero, é menor do que a soma dos trabalhos realizados pela turbina e a resistência. Daí o fato de um avião poder voar com velocidade constante. Essa afirmação não está correta, ela está errada. Por quê? Se o trabalho da força-peso fosse menor, isso significaria que a soma, né, do trabalho de propulsão e do trabalho de resistência teria que ser maior do que zero, teria que ter um determinado valor. Se o trabalho tivesse um determinado valor, então o trabalho resultante, né, teria um valor, logo haveria variação da energia cinética. Se existe variação da energia cinética, então a velocidade muda, e daí já não fecha com a condição da velocidade ser constante. Então essa afirmativa está errada, né? A gente pode afirmar que ela está errada. Por quê? Porque o trabalho da força de propulsão mais o da resistência, né, que é a soma que a questão fala, é igual ao trabalho da força-peso, não maior. Por isso que ela está errada. Então, a gente pode afirmar que a relação entre o trabalho da força de propulsão, trabalho da força de resistência e o trabalho da força-peso é trabalho de propulsão mais trabalho da resistência é igual ao trabalho da peso. Essa daqui é que é a relação, né? Analisando todas as condições aqui. Se a gente quiser considerar a mesma relação, daí eu considerei esse lado como positivo e esse lado aqui como negativo, né? Para a direita como positivo e para a esquerda como negativo. Então, eu considerei que o trabalho da força de propulsão vai ter sinal positivo e o trabalho da força de resistência vai ter sinal negativo. Logo, o trabalho da força de propulsão é maior do que o trabalho da força-peso, que é maior que o trabalho da força de resistência. Muito cuidado para não confundir. Essa força de propulsão e essa força de resistência vão sim gerar um trabalho. Por exemplo, um valor aleatório, né? Elas podem gerar um trabalho de 10 joules. Cada uma pode gerar um trabalho de 10 joules. Não tem problema elas terem um trabalho. A questão é que da resistência tem que ser negativo e o da propulsão tem que ser positivo, porque daí quando a gente soma 10 mais menos 10, fica zero. O trabalho total que tem que ser zero, não o trabalho dessas duas forças que tem que ser zero. Muito cuidado com isso. É a soma das duas que é nula. E isso nos gera, né, que o valor é igual, mas eles podem sim ter um determinado valor, tá bem? Então, por isso que a gente chega nessa conclusão aqui, porque o da propulsão é positivo, o da peso é zero, né, e o da resistência é negativo. Daí chega nessa relação.